Seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. E nesta semana nós estamos na lição número 11, que tem como seu tema apostasia e intercessão. Tema esse fundamental para a nossa vida. São coisas que estão acontecendo atualmente em nossa vida, em nosso mundo e em nosso dia a dia. Por isso é tão importante que você acompanhe o resumo dessa lição, toda ela, e no final deixe seu comentário, sua opinião e o que você achou com relação ao estudo desta semana. E sem mais delongas, vamos passar para a nossa lição. Apostasia e intercessão. Tema esse fundamental para a nossa vida. O livro de Êxodo, capítulo 32, verso 31 ao 32, é o verso-chave da nossa lição, que é o texto para memorizar. E a Bíblia diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, peço que o Senhor possa perdoar a eles os seus pecados, e se não, peço-te que me risque do livro da vida. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro: o povo cometeu o pecado da idolatria. Deus chama Moisés para poder receber as 2 tábuas de testemunho, as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. E Moisés, quando estava no Monte Sinai, a palavra de Deus deixa claro que Moisés ficou lá por 40 dias. E nesses 40 dias, o povo estava lá com o líder Arão. E nesses que Moisés estava com Deus, recebendo instruções e não só, recebendo lá os 10 mandamentos. E esse povo, ao ficar com Arão, ele começou agora a pressionar Arão, de modo que Arão pudesse fazer um Deus de ouro, um bezerro de ouro, para poder adorar. Porque eles se sentiam sozinhos e se sentiam inseguros, porque não tinham o líder que eles tinham habituado, que era Moisés. Um líder que lhes guiava, um líder que lhes protegia, e não só, um líder fervoroso. Moisés, agora, o Arão, agora por ser pressionado pelo povo, ele acaba caindo na chantagem e ele agora recolhe todos os brincos e todo o ouro que existia lá no areal e ele faz um bezerro de ouro para o povo. E o povo agora começa a adorar esse bezerro de ouro. E aquela atitude desagradou bastante o coração de Deus. E Deus se entristeceu e Deus não gostou daquela atitude. E Deus subiu agora a sua ira para destruir o povo de Israel. E agora Moisés vai intercedendo pelo povo, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, esse povo errou, eu sei, mas por favor, perdoe os seus pecados. Caso contrário, retire o meu nome no livro da vida. Que posição e que postura de um líder que nós temos, que é Moisés. Moisés foi um líder fervoroso, foi um líder firme, foi um líder confiante e não só, foi um líder de bom exemplo para o povo de Israel. Moisés é aquele líder que é descrito como um tipo de Cristo, que entrega a sua vida para a humanidade, que entrega a sua vida para o seu povo, que entrega a sua vida para todos aqueles que convivem com ele. E a palavra de Deus deixa claro, diz que Deus, após ouvir a intercessão de Moisés, Deus perdoou o seu pecado. E mais tarde sobreveio as consequências, mas não foram aquelas consequências graves que poderiam acontecer naquele exato momento. E a liderança fracassada. A lição de domingo nos fala sobre a liderança fracassada de Arão. Arão é um líder que foi chantageado e cedeu à chantagem, e ele criou ali um bezerro de ouro e deu ao povo, e o povo agora adorou aquele bezerro de ouro, mostrando claramente que Arão, a sua missão de dirigir ao povo, fracassou. E a lição diz: Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele, isso no Monte Sinai. Para Moisés, os 40 dias e 40 noites que Moisés passou lá, eram poucos dias, mas para o povo eram dias muito longos, e o povo não conseguia mais aguentar isso. E a palavra de Deus deixa claro, diz que as pessoas ficaram desorientadas, impacientes e inseguras. Queriam ter alguém visível que as guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida de idolatria no Egito. Agora o povo começa a ficar inseguro, começa a ter o povo impaciente, e não só. O povo queria um líder que poderia os guiar, um líder semelhante aos deuses do Egito, na qual eles contemplavam e eles viam a idolatria do povo egípcio. E aqui, irmãos, nós encontramos uma lição fundamental. Muitas das vezes, Deus nos tira do pecado, mas nós sempre recordamos do pecado e queremos voltar a praticar o pecado. E a palavra de Deus deixa claro que esse povo, agora, por falta de um líder firme e seguro, um líder confiante, eles voltaram para trás. Muitas das vezes, a nossa confiança, a nossa fé é depositada em pastores dentro da igreja. E quando o pastor falta na igreja, nós também queremos faltar. E quando o pastor não vem na igreja, nós queremos também não ir à igreja. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Nós devemos confiar simplesmente e plenamente em Deus. Deus é o único nosso refúgio. Deus é a única confiança, é a nossa rocha. Deus é o único que pode nos salvar nos momentos difíceis. Muitas pessoas depositaram a sua fé em quê? É Moisés. Mas Moisés foi um líder firme. E agora o Arão foi um líder fracassado, porque ele cedeu à chantagem. Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. Aqui nós encontramos que Arão, ele por ser premido pelo povo, ele cedeu à chantagem.
ele cedeu à opressão da maioria, entregando o povo o bezerro de ouro para que ele pudesse adorar. Num lugar em que Arão poderia ser firme e dizer ao povo que, olhe, nós temos simplesmente um e único Deus, eles agora acabaram adorando um bezerro de ouro. E aquilo entristeceu grandemente o coração de Deus. E o povo dizia para Arão, levante-se, levante-se, faça para nós um Deus de ouro, um bezerro de ouro, para que a gente possa o adorar. Isso nós encontramos em Êxodo, capítulo 32, verso 1. E Arão agora ele concordou em fazer esse bezerro de ouro. Pastores, líderes da igreja, nós como líderes somos chamados a ser fiéis, a sermos firmes em Deus e a confiar plenamente no Senhor. Muitas das vezes, se nós queremos seguir a população, se nós queremos seguir a maioria, se nós queremos seguir os comentários do mundo, nós iremos nos perder. Lembre-se que Pilato se perdeu por causa do quê? Seguir a chantagem da maioria. Enquanto Pilato perguntava, a quem vocês querem que eu solte? Querem que eu solte Jesus ou Barabás? A multidão disse que solte Barabás e prendam a Jesus. E olha só, por conta da pressão do povo, Pilatos foi conduzido a cometer um grande erro de crucificar o seu mestre, crucificar o seu Salvador, que é Jesus Cristo. E muitos líderes na igreja e fora da igreja pecam por conta da maioria, pecam por conta de querer ouvir o comentário da maioria. E você, meu querido irmão que me vê agora, por favor, não siga a maioria, mas siga a verdade, siga a Bíblia. Embora que muitos concordem que esse dia não é um dia de adoração, embora que muitos concordem que esse Deus não é o Deus verdadeiro, irmão, se isso é bíblico, siga. Mas se não é bíblico, não siga. Porque seguindo a maioria, nós corremos grande risco de perder até mesmo a nossa salvação. E Arão estava prestes a perder a sua salvação por conta de querer seguir e ouvir a maioria. E a Bíblia diz mais, o povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo. E Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Depois o povo declarou, são estes o Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Êxodo 32, versos 4. A Bíblia diz que Arão também concordou e apoiou essa opinião. E não só, ele também doou ouro para poder fazer esse bezerro de ouro. E não só, a Bíblia diz que também foi o próprio Arão que fez esse Deus falso. Veja só, que tipo de líder que nós temos. Hoje no mundo existem vários líderes que são levantados pelo Satanás para poder guiar o povo para a perdição. E Arão é uma postura de um líder que guiou o povo para a perdição. E hoje existem tantos pastores, líderes, apóstolos, evangélicos que guiam a pessoa para a perdição e não levam a pessoa para a salvação. E Arão estava nessa posição de guiar o povo para a perdição. E hoje no mundo existem muitos pastores assim. E a Bíblia diz que são muitos que me dizem, Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino do céu. E hoje existem vários pastores e vários líderes com essa atitude e com essa postura. Por isso, eu e você precisamos, meu querido irmão, tomar muito cuidado, porque isso está acontecendo nos dias atuais. Isso foi algo pecaminoso, perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que ele os havia libertado. Não é incrível como o desejo pecaminoso pode distorcer pensamento e ações? A Bíblia deixa claro, diz que Arão ele concordou em fazer o bezerro de ouro. E a Bíblia diz que esse foi um pecado grave diante dos olhos de Deus. E diz mais, o povo hoje não celebra a criação de Deus, mas sim o povo hoje celebra a sua própria criação. O povo agora inventa a sua criação e celebra, e troca o lugar de Deus com a sua própria criação. E a Bíblia diz mais, uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisões, coragem, flexível, um homem que considerasse a hora de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou própria vida. A Bíblia deixa claro que Arão, ele se sentiu inseguro e ele temia aquela nação, ele temia aquele povo, ele temia os seus irmãos. Por essa razão que ele cedeu à chantagem e ele fez lá um Deus de ouro. E a Bíblia diz que o líder deve ser um líder firme, um líder flexível, um líder fervoroso, um líder que ora, um líder que busca a ajuda de Deus, um líder que se preocupa mais com Deus do que a sua própria vida, e um líder que olha Deus como alguém importante em sua vida e coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. E nós como líderes, nós como dirigentes, como pregadores, temos que tomar esse tipo de atitude e esse tipo de postura. Mas é lamentável que nos dias de hoje as pessoas pregam o evangelho por dinheiro, estão mais preocupadas com o dinheiro, estão mais preocupadas com o sucesso, estão mais preocupadas com o status, estão mais preocupadas com a riqueza. O evangelho não é pregado cada vez mais com o amor. As pessoas usam o evangelho como uma renda extra. As pessoas usam o evangelho para poder adquirir bens, posses dentro da igreja. Mas a Bíblia nos chama que nós devemos ser pessoas fervorosas, pessoas quentes dentro da igreja e não pessoas mornas. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que Arão assim, ele fracassou na sua missão. E a Bíblia diz que a idolatria é o mal que chama também outro tipo
de pecado quando é praticado. E a Bíblia deixa claro, diz que o bezerro de ouro se assemelhava aos deuses touro egípcio, chamado Apis, ou a deusa vaca, a Tore. Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamento, Êxodo 20, versos 3 ao 6. A Bíblia deixa claro, não terás outros deuses diante de mim. E o povo exigiu ter outros deuses além de Deus, e quebrando ali o princípio dos mandamentos. E essa violação é uma violação grave que Deus não tolera. E a Bíblia deixa claro, diz que Deus ele ficou irado com o povo, ele queria destruir o povo. E Moisés foi intercedendo a Deus para que Deus pudesse poupar aquele povo do seu pecado. E a Bíblia deixa claro, diz que tal violação não poderia ficar impune. A Bíblia deixa claro, diz que a idolatria é um pecado que não fica impune. Deus pune todos aqueles que cometem a idolatria. A idolatria é um pecado que Deus não tolera. E Deus traz sempre consequência para todos aqueles que praticam esse ato de idolatria. E quando nós idolatramos a Deus, nós invertemos a ordem da criação. E lá no deserto, o povo inverteu a ordem da criação. Em vez de reconhecer que tinha sido criados à imagem de Deus, eles fizeram um Deus nem sequer a sua própria imagem, o que já seria ruim o suficiente. Mas a imagem de um animal era esse o Deus a quem desejava servir. Com isso, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Isaías 31, versos 7. A Bíblia deixa claro que quando nós adoramos ídolo, nós invertemos a ordem da criação. E a palavra de Deus deixa claro que na medida em que eles adoraram aqueles bezerros, eles estavam a dizer que eles são imagem semelhante àquele bezerro. Irmãos, nós reconhecemos que a maior luta que Satanás tem na nossa vida é de distorcer a imagem de Deus em nossa vida. Lembre que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Satanás luta dia após dia para deturpar essa imagem, para descredibilizar essa imagem e para tirar essa imagem da nossa vida. Então Satanás ele trabalha de modo que a imagem da criação de Deus seja deturpada. E a Bíblia deixa claro, diz mais, a idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. Veja só como a idolatria ela é tão perigosa para nós. Ela apaga a imagem de Deus em nossa vida e ela nos separa de Deus, rompendo a conexão com Ele. A idolatria rompe a nossa conexão com Deus. Ela nos afasta da presença de Deus e ela nos leva cada vez mais distante de Deus e da sua palavra, seja flagrante e aberta ou oculta no coração. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva a um vínculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo. Veja as consequências da idolatria. Ela nos afasta de Deus e ela nos traz outros tipos de pecado e não só. Ele rompe a nossa comunhão e a nossa comunicação com Deus. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifício ao ídolo, eles começaram a se divertir realizando o que os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Então eles, depois daquele dia, eles começaram a servir aquele ídolo, começaram a dançar e começaram a cantar para aquele ídolo, louvando aquele ídolo. Mas a palavra de Deus diz que esses entristeceram bastante o coração de Deus. E diz, o Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. A Bíblia diz que nós, como seres humanos, temos vários ídolos e temos substituído a Deus de diversas formas e de várias vezes e de várias maneiras. A Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a atenção que nós devemos adorar unicamente a Deus, porque Ele criou o céu e a terra. Não há outro Deus além de Deus. E nós conhecemos o Deus Criador, que fundou essa humanidade e criou essa terra. E a Bíblia diz que a idolatria, ela rompe o nosso relacionamento com Deus. São principais consequências da idolatria e nos afasta de Deus. E não só, elas deturbam a nossa imagem do Criador, que Ele nos fez imagem e semelhança a Deus. Corrompidos pela idolatria. A idolatria também ela corrompe a nossa fé. A idolatria também corrompe a nossa confiança. E a idolatria também ela corrompe a nossa adoração a Deus. Ao se voltar para um ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que a idolatria, ela cria um divórcio entre nós e Deus. Cria uma separação da união e da comunhão com o nosso Criador. E diz mais, o Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu. Êxodo 32, verso 7, chegando a atribuir a essa estátua a libertação do Egito. Então, o povo começou a atribuir de que eles foram libertos da terra do Egito por meio daquela estátua de bezerro de ouro. E fazendo isso, eles estavam a substituir Deus no seu lugar. Estavam a atribuir as maravilhas que Deus fez lá àquele bezerro de ouro. E muitas vezes nós temos atribuído o poder de Deus a Satanás.
muitas vezes nós temos atribuído os milagres que Deus tem feito em nossa vida a Satanás. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a atenção que nós precisamos confiar e voltarmos cada vez mais a Deus. E diz: essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. E nós, ao negar as maravilhas de Deus e atribuindo o poder e as maravilhas de Deus a um outro ser, nós estamos aí a cometer um pecado grave. E não só, estamos a ir tão longe com as coisas de Deus. De seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Então a idolatria, ela distorce o nosso pensamento e ela corrompe o nosso pensamento. E não só, também ela corrompe a nossa adoração. Também corrompe ali a nossa união com Deus. Segundo Ezequiel, a idolatria está no amargo da ruína do povo de Deus. E a partir daí surgem outros pecados. Ezequiel capítulo 20, versos 1 a 44. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração dos ídolos criados pelos seres humanos. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim, mas será que estamos livres da idolatria? Aí surge a pergunta. Muitas das vezes nós criticamos o povo de Israel e dissemos por que esse povo era um povo rebelde, por que esse povo era um povo incorrigível, por que esse povo era um povo ingênuo. Será que também hoje, nos dias atuais, nós agimos e temos feito esse tipo de prática? Veja o que a lição ela nos diz. Diz: ídolo é o que colocamos no lugar de Deus e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. O ídolo captura nossa imaginação, afeições, tempo e mente. Mais do que Deus pode até escravizar nosso pensamento, nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não sermos melhor do que o Deus ao qual servimos. O que seria idolatria? Hoje nós temos ídolos. A Bíblia deixa claro que sim, hoje nós temos adorados ídolos. A Bíblia diz que aquilo que nos leva mais tempo, então nós colocamos aquilo em primeiro lugar em nossa vida. E algumas pessoas idolatram Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube e não só, várias outras coisas. Vício, cigarro, beber, fumar, prostituir. Então todas essas coisas são idolatria que nós temos alimentado dia a dia em nossa vida. E todas essas práticas nos separam da presença de Deus e nos afasta da comunhão e da relação com o nosso Criador, Deus. E a lição diz mais: se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Se Deus não estiver preenchendo a nossa vida, uma outra coisa poderá preencher a nossa vida. Quando nós desperdiçamos o nosso tempo, ao invés de estudar a palavra, alguma coisa nos leva a gastar o nosso tempo. Pode ser o seu telemóvel, pode ser suas brincadeiras, pode ser uma outra coisa. Então, aquela coisa que nos leva mais tempo é aquilo que é idolatria em nossa vida. Pense comigo, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar da cama? É pegar seu celular e entrar em Facebook, entrar em WhatsApp e navegar. Então, aquilo chama-se idolatria. Você está colocando Deus em primeiro lugar em sua vida. No lugar de você acordar primeiramente, orar a Deus, agradecer pela vida e saúde e de seguida ler a Bíblia, você corre para a internet, corre para as redes sociais. E isso é idolatria à luz da Bíblia. E não só, existe outro tipo de coisas que podem ser idolatria nas nossas vidas. E diz: se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outra pessoa, que é Satanás, que é o inimigo, ele que tem nos levado cada vez mais à distração das coisas deste mundo. E diz mais: ou alguma coisa, o que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, status, televisão, droga, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diploma e assim por diante. Então, a lista é enorme de várias coisas. E a Bíblia diz que toda essa lista, todas essas coisas que aqui foram mencionadas, essas coisas podem se enquadrar em nossa vida. E quando mais nós praticamos, gastamos mais tempo com essas coisas, nós estamos aí praticando uma idolatria. Estamos a substituir Deus em nossa vida. E a Bíblia diz que quando nós substituímos Deus em nossa vida, então uma outra coisa poderá preencher o vazio que Deus estará deixando em nossa vida. Lembre-se que Deus não se afasta de nós, mas nós é que nos afastamos de Deus na medida que nós deixamos de obedecer e de seguir a sua ordem e de seguir a sua palavra. A idolatria é extremamente perigosa porque transforma nossa personalidade, maneira de pensar, afeições e vida social. Ela muda nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e última análise sem sentido que no fim são incapazes de nos salvar. A Bíblia deixa claro, diz que a idolatria é um pecado extremamente perigoso e esse quebra relações com Deus e assim também relações com as pessoas.
com as pessoas na comunidade e na nossa sociedade. Então é importante que a gente fuja dessa prática da idolatria, porque no final ela não vai nos levar à salvação. A justiça e a ira de Deus. Aqui nós encontramos que em plena a idolatria, em pleno esse pecado de idolatria, Deus faz sua justiça. Deus ele mostra ali a sua ira. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruirá os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que o líder hebreu desejava, nesse caso Moisés. Ela implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Aqui estamos perante um grande líder, Moisés. Deus falou para Moisés e disse: eu vou destruir o seu povo. E Moisés disse que não, Senhor, este não é o meu povo, é seu povo. Então, Senhor, perdoe a esse povo. Veja que posição, veja que característica, e que qualidade, que atitude que Moisés toma perante a Deus diante do pecado do seu povo. Ele diz que, Senhor, este povo não é o meu povo, mas sim seu povo. Mas hoje nós encontramos pastores que dizem: essa igreja é minha, esse povo é meu. Irmãos, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Você simplesmente é pastor, você foi dado a ordem, foi dado a tarefa de cuidar a ovelha de Deus. Você não é ninguém dentro da igreja, você simplesmente é alguém que foi incumbido a tarefa de cuidar e de guiar o povo de Deus para o próprio Criador. E Moisés negou essa autoridade. Ele disse que não, esse povo não é meu Senhor, mas sim é seu povo. Mas se fosse nos dias atuais, nos dias de hoje, muitos diriam: ah, Senhor, esse povo claramente é meu, porque foi eu que libertei esse povo lá do Egito. E a Bíblia diz que Moisés negou. E Moisés disse a Deus: Senhor, esse povo é seu, porque foi o Senhor que libertou esse povo da terra do Egito. E a Bíblia diz que quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando a promessa feita aos patriarcas. E ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. E falando isso, Moisés ele estava aí agindo de uma forma intercessora diante de Deus para com o seu povo. E diz mais Moisés que: Senhor, esse povo é seu porque foi o Senhor que fez muitos milagres lá. O Senhor que trouxe esse povo da terra do Egito. E diz mais: depois que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, Moisés retornou. Logo ao se aproximar do areal e viu o besouro e as danças, Moisés ficou muito irritado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32:19. Quebrando as tábuas que continham o decálogo, era um sinal externo da violação de seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu, Moisés, fizesse de novo as duas tábuas de pedra e subisse novamente ao monte Sinai, e Deus poderia escrever ali os 10 mandamentos. Diz a Bíblia que Moisés, quando descia do monte Sinai com as duas tábuas de pedra, encontrando o povo adorando aquele bezerro de ouro, Moisés ficou irritado, Moisés ficou triste, Moisés não gostou da atitude e ele quebrou as duas tábuas de pedra. E depois a palavra de Deus diz que Deus não lhe puniu por Moisés ter quebrado as duas tábuas de pedra, mas sim Deus falou para Moisés poder fazer novamente as duas tábuas de pedra, subir novamente ao monte Sinai, e Deus poderia escrever aí novamente os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra? Os 10 mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra, mostrando claramente que os mandamentos são eternos, porque a pedra na Bíblia, na profecia, simboliza ou significa a eternidade. E não só, Deus escreveu sozinho os 10 mandamentos, os 10 mandamentos com o seu próprio Deus, mostrando a autoridade que ele tem. Os 10 mandamentos são caráter e representa aí a presença, e não só, representa o caráter de Deus. E a Bíblia diz que Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido à exigência do povo. Êxodo 32, versos 21. Agora Moisés repreende Arão por aquela má atitude que ele havia tomado. Mas a Bíblia deixa claro que Arão ele começa fazendo acusações e começa aí tentando querer enganar até mesmo ao seu irmão. E diz: Arão tentou justificar a sua transgressão, tentou justificar o seu pecado. Irmão, pecado é algo que não se justifica. Pecado é algo que nós devemos confessar a Deus e pedir perdão. Nunca justifique o pecado. Pecado é pecado, nos separa da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos destituídos da sua glória, estamos destituídos da sua presença por meio do pecado. Então o pecado nos separa e nos afasta de Deus. E muitas das vezes nós queremos justificar o nosso pecado. O pecado não deve ser justificado, porque o pecado ele gera a morte espiritual e assim também como a morte física. Primeiro, o Arão ele culpou as pessoas. Arão culpou a população, culpou a multidão, culpou o povo. E muitas das vezes nós também temos culpado as pessoas quando nós pecamos. Dizemos que não, eu pequei porque meu amigo me levou, me induziu ao pecado. Irmão, pecado é pecado. Quando nós pecamos, nós estamos livres de pecar, também estamos livres de fazer o bem. Mas muitas das vezes nós escolhemos fazer o mal do que fazer o bem. E a palavra de Deus nos chama a atenção que nós
precisamos cada vez mais viver para o bem daquilo que Deus nos chamou a fazer, que são as boas obras da vida e as boas obras da salvação. E não devemos culpar as pessoas por conta do nosso pecado. Pecado é pecado e não deve ser justificado. E não devemos acariciar os nossos pecados. E não devemos olhar o pecado como um animal de estimação. O pecado é perigoso, ele nos mata aos poucos. Segundo, ele atribuiu o ídolo a artes mágicas. Eu o lancei, o ouro no fogo, e saiu este bezerro. Veja só o que Arão agora ele diz. Diz, eu simplesmente lancei o ouro no fogo e de repente saiu o besouro. Muitas das vezes nós queremos justificar o nosso pecado, queremos culpar as outras pessoas e nós temos dito, não, simplesmente eu fiz isso, Senhor, mas eu não pequei, irmão. Tudo o que a Bíblia diz que é pecado, não nós temos que ficar longe, tão longe disso. O que piorou a situação de Arão foi que Arão havia sido grandemente orado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios, que incluía subir ao monte com Moisés e os 70 anciões. Êxodos 24, versos 1. E a Bíblia diz que Deus deu privilégio a Arão de subir ao monte com Moisés. E não só, a sua tribo, a sua descendência de Arão poderia ser a descendência do sacerdote. Deus deu esse privilégio ao quê? Arão. Mas Arão, ele pecou contra o Criador. Arão pecou contra Deus e levou o povo ao pecado. Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro. Nesse caso, idolatria, a mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado e as consequências negativas eram evidentes. E Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Lembre-se, irmão, a idolatria leva-nos à mentira. A idolatria puxa outros pecados. A idolatria puxa o orgulho. A idolatria puxa o vício da pornografia. A idolatria puxa o vício da masturbação. A idolatria puxa outro vício tipo bebida, álcool, fumar. A idolatria preenche nossa vida com outras coisas, além de Deus e no lugar de Deus. Lembre-se que todas essas práticas não nos levam à salvação. A idolatria também nos leva a mentir, a acusação, a falso testemunho, o que a Bíblia condena. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Moisés foi agora intercedendo a Deus a favor do povo, para que Deus pudesse perdoar aquele povo, para que Deus pudesse livrar, para que as consequências não viessem diante do povo. Por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento, incluindo a morte de muitas pessoas. Por conta dessa idolatria, por conta dessa desobediência, a morte entrou no acampamento. Isso é evidente diante de Deus. De acordo com a Bíblia, a desobediência e a rebelião nos leva à ruína, nos leva à morte espiritual, também nos leva à morte física. No dia seguinte, Moisés declarou ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés, ele sobe ao monte, em Êxodo 32, versos 30, clamando a Deus, intercedendo a Deus para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. E Moisés estava ali fazendo uma tarefa de Cristo, intercessor. Cristo é nosso mediador entre Deus e seres humanos, como nós encontramos lá no Efésios, como nós encontramos na palavra de Deus, Efésios capítulo 4, que Cristo é o único que intercede por nós, pelos nossos pecados a Deus. Agora Moisés vai fazer a mesma coisa, Moisés vai fazer a obra de Cristo. E essa intercessão apontava a vinda de Cristo, que ele morreria no cruz do Calvário para nos dar acesso à salvação e também nos dar acesso ao perdão. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado deste povo, ou senão, risque o meu nome no livro da vida. Falando isso, Moisés, ele estava ali falando de Cristo, que morreria a favor dos nossos pecados. E aqui Moisés, ele prefere morrer a favor dos pecados do seu povo. Ele diz: Senhor, perdoa o pecado deste, ou caso contrário, risque o meu nome no livro da vida. Moisés, ele preferiu não entrar na vida eterna, por conta do que o pecado que ele não praticou. É o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus sofreu por conta do nosso pecado que ele não praticou, e ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas, tudo ele carregou, e ele sofreu o lugar em que nós poderíamos sofrer. E a Bíblia diz que Deus teve compaixão e Deus perdoou o pecado deste povo. E a Bíblia diz que não é de admirar que Moisés seja um tipo ou símbolo de Cristo, por causa de sua oração intercessora pelos pecados e sua disposição em oferecer sua vida por eles. Ele refletiu o que Cristo faria por todos nós. Que compaixão exemplar pelos transgressores. Aqui estamos perante um líder generoso, um líder bondoso, um líder que se preocupa com a salvação do seu povo. E hoje é lamentável que os pastores não se preocupam com a salvação do seu povo. É lamentável que os pastores não intercedem a favor da sua igreja, que os pastores líderes não intercedem a favor do seu povo, que os pastores líderes não intercedem a favor dos pecados do seu povo.
Mas a Bíblia deixa claro que Moisés ele intercedeu a favor do seu povo perante o pecado cometido. Diz mais, ele demonstrou dedicação total ao Senhor e ao seu amor sacrificial pelas pessoas. O livro de Êxodo não declara quanto tempo Moisés ficou novamente no monte dessa vez, mas Deuteronômio revela que ele esteve no monte Sinai por 40 dias. Deuteronômio 9, versos 18. E a Bíblia deixa claro, Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão e o que custou a Deus nos salvar. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo, exatamente o que ele faria na cruz, muitos séculos depois. Então Moisés estava aí a clamar a Deus que Deus, por favor, impute a mim todo esse pecado, aquilo que Jesus Cristo poderia fazer naquela cruz. Jesus pediu a Deus que carregasse todos os nossos pecados, e desse modo, dessa forma, então o povo poderia ser perdoado. E Deus perdoou os pecados de seu povo. E a Bíblia diz que Deus em Cristo levou sobre si nossos pecados, e a nossa única maneira pela qual poderíamos ser perdoados. Essa é uma expressão poderosa no plano da salvação e uma demonstração para nós e para o universo do que custou a Deus nos salvar. A Bíblia deixa claro, diz que a salvação custou um preço alto, custou a vida de alguém, custou a vida de Cristo. E Cristo, por amor a nós, ele sofreu em nosso lugar e ele perdoou os nossos pecados. Deus perdoou o nosso pecado por meio de quê? Por meio de Cristo. Por isso é tão importante que nós possamos seguir a Jesus dia após dia. Então, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a atenção. E Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Ele morou naquela cruz para nos dar acesso à salvação e à reconciliação com o Pai. Por isso é tão importante que a gente aceite Jesus como nosso Salvador pessoal, para que a gente tenha acesso à salvação e tenha acesso à vida eterna. A Bíblia, ela é tão grande e ela nos ensina algo miraculoso que aconteceu no passado e que hoje ainda acontece. Por conta da vida de uma só pessoa, o pecado entrou no mundo, mas por conta da vida de uma só pessoa, o pecado, todos nós fomos feitos justos e todos nós fomos perdoados. E a lição desta semana, ela destaca a obra de Deus em favor de seu povo. O Senhor pode fazer em nós infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20. Não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer o nosso desejo pecaminoso, porque isso leva à idolatria. Em vez disso, nossa atenção deve estar em Deus, em seu poder. Ele conceda a força de que necessitamos para uma vida nova e vitoriosa. Filipenses 4, versos 13. O amor, não menos que a justiça, exige que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Deus é o guardião, bem como o soberano de seu povo. Ele exclui aqueles que estão determinados a seguir a rebelião, para que não levem outros à ruína, poupando a vida de Caim. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro, diz que Deus ele exclui aqueles que levam outros para a ruína. Deus exclui aqueles que levam outro à perdição. Deus exclui aqueles que levam outro a pecar. Deus exclui aqueles que levam outro a não ter acesso ao privilégio da salvação. Por isso, irmão, eu e você lutemos hoje para que a gente seja pessoas que sejam bênção na vida das outras, que a gente seja pessoa que seja uma fonte de bênção, uma fonte de iluminação, uma fonte de glória para as outras pessoas. A palavra de Deus é clara, sejamos pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas que pregam, pessoas que vivem o Evangelho. E assim, a palavra de Deus, ela se cumprirá em nossa vida. Por isso, querido, a rebelião, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Hoje somos chamados a adorar unicamente a Deus. E a palavra de Deus diz que adore aquele que criou o céu e a terra. Satanás hoje luta de modo que nós possamos desviar a nossa atenção e a nossa adoração a Deus, para de modo que nós possamos adorar a Ele. Por isso, querido, hoje entregue a sua vida a Deus e Deus fará muitos milagres e muitas maravilhas em sua vida. E se você gostou do resumo da lição, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Deus possa te abençoar. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau.